Vovó desabou ao contar o segredo que guardou desde a perda do avô e o trauma oculto. Os vizinhos nunca imaginaram que a doce vovó Janina, com seus cabelos brancos e olhos serenos, guardava um segredo tão profundo quanto o oceano. Mas, após a trágica morte de Juca, seu amado, uma nova tempestade se formou. Na pequena casa de tijolos à vista, no subúrbio de uma cidade brasileira, as paredes estavam carregadas de lembranças de um amor que desafiou o passar do tempo. Porém, um passado sombrio ameaçava desmoronar a tapeçaria da vida de Janina. Arnaldo, o irmão de Juca, apareceu como um salvador. Com o seu jeito acolhedor e promessas de apoio, ele rapidamente ganhou a confiança dela. Mas, à medida que as noites passavam, a verdadeira face de Arnaldo se revelava. Ele não era um irmão preocupado, mas um usurpador, desejando apenas a casa que Janina tanto amava. O clima de tranquilidade acabou em um pesadelo quando, numa noite fria, ele levantou a mão contra ela. O ar se tornou... O medo que Janina carregava por tanto tempo agora se transformou em determinação. Ela não estava sozinha. Tinha Cida, sua irmã, sempre ao seu lado, a confidente da vida inteira. Elas traçaram um plano ousado. Juntas, decidiriam expor as agressões de Arnaldo e garantir que ele pagasse pelos seus crimes. Enquanto isso, o mistério antigo sobre Juca começava a se desenrolar na mente de Janina, como um filme que não conseguíamos pausar. O que será que ela realmente sabia sobre o passado dele? Como isso iria afetar os planos que estavam urdindo? As noites agora estavam repletas de tensão e sussurros. Janina olhava para as fotografias emolduradas na sala, memórias eternas de um amor que superava tudo. Mas, ao verificar cada imagem, ela sentiu uma sombra que se arrastava por trás delas. Algo não fazia sentido, uma ausência de resposta que martelava em sua mente. O cheiro do café na cozinha se misturava ao seu medo. Um cheiro familiar agora tão distante. Enquanto isso, Arnaldo, com seu olhar traiçoeiro, observava cada movimento dela. As paredes bisbilhoteiras silenciosas guardavam segredos que ecoavam em suas almas. O amor e a traição entrelaçados. Janina engolia seco, uma mistura de coragem e pânico borbulhando dentro dela. Ela iria enfrentar os demônios, mas qual deles era o mais aterrorizante? O agressor à porta ou o que habitava suas memórias? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Janina ponderava sobre o futuro, uma sombra se arrastava por sua mente. O que será que ela realmente sabia sobre Juca? Havia algo naquelas fotos, um detalhe que não se encaixava. O cheiro do café agora era apenas um pano de fundo em meio à tempestade interna. A cada instante, a sensação de que algo ia se romper a envolvia. Então, logo após a última hora mágica que ela passava a sussurrar aos seus próprios medos, a campainha tocou.
O som ecoou como um tiro na quietude da noite, fazendo seu coração parar por um segundo. Era Arnaldo, e seu sorriso era carregado de uma malícia que Janina já começava a temer. Vamos conversar, Janina? Eu sei que você tem algo a me dizer. Ele perguntou, como se tivesse adivinhado os pensamentos dela. A voz dele perfurou o ar tenso. Cidinha, a irmã, estava ao seu lado, segurando a mão de Janina com força. Não, Arnaldo, chega, Janina respondeu, embora suas palavras viessem acompanhadas de um tremor. Ela se virou e novamente fixou o olhar nas fotos. Lembranças de Juca dançavam em sua mente. Mas uma imagem, em especial, pulsejava como uma luz neon. O retrato de um encontro há muitos anos. Antes do amor florir entre os dois, um olhar de um homem diferente perto de Juca. O frio cortou a sala quando, sem aviso, a porta se abriu um pouco mais. Arnaldo entrou e, num movimento brusco, agarrou a mão de Janina. Você não entende, não é? Eu encontrei algo. Algo que mudará tudo. Sai de perto de mim! Gritou Cidinha, tentando empurrar Arnaldo. Mas o homem se virou e viu a mão de Janina rapidamente. O gesto era um aviso e, ao mesmo tempo, uma provocação. Desculpe, mas preciso que você veja isso. Ele puxou algo do bolso, jogando um pedaço de papel manchado sobre a mesa. Você conhece isso? O papel tremia nas mãos da vovó. Era um mapa, mas não qualquer mapa. Era um mapa que indicava uma localização, o local que Juca passava longas tardes dizendo que era sagrado. Janina ficou paralisada. O que é isso, Arnaldo? É tudo sobre o que seu marido fez, sobre quem ele realmente era. Nesse momento, ela sentiu a pele se arrepiar. Uma revelação que teria saltado na mente de qualquer pessoa pensaria no pior. Ele nunca me contou nenhuma história sobre isso. Ela murmurou, as lembranças começando a desmoronar. Arnaldo sorriu, incapaz de esconder o prazer profundo em ver a mente de Janina se contorcer. Isso é só o começo. Você tem um direito a saber quem Juca realmente era e o que ele trouxe até você. Os muros que uma vez foram um abrigo de amor, agora pareciam intransponíveis, envoltos em segredos obscuros. Com o coração batendo freneticamente, ela olhou para Cidinha, que parecia igualmente confusa e apavorada. Não importa quem Juca era, ele me amava. Janina disse, suas palavras carregadas de emoção, enquanto Arnaldo apenas ria. Um riso doentio. Ele se inclinou para mais perto, como se um segredo capaz de mudar o mundo estivesse prestes a ser revelado. E nesse instante, o silêncio da noite foi quebrado. Um estrondo vindo da sala vizinha fez as paredes tremerem e todos congelarem no lugar. A luz começou a piscar e uma sombra gigantesca cruzou a porta antes de sumir. O ar estava carregado de tensão. E os corações pareciam gritar o mesmo pedido silencioso. O que estava acontecendo? No meio do caos, Arnaldo disse com um sorriso sombrio. A verdade vem à tona, Janina. Prepare-se. E ali, cercada por armas de medo, traumas e uma sombra de revelações, a vida de Janina jamais seria a mesma. Uma nova batalha estava prestes a começar. E o que ela descobriria poderia acabar com tudo o que acreditava saber sobre o homem que amou. O silêncio da sala foi quebrado por um estrondo ensurdecedor e Janina sentiu o coração disparar. Aspar! Arnaldo sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar, como se ele estivesse se alimentando da confusão e do medo que pairavam no ar. A verdade vem à tona, Janina. Prepare-se. O estrondo se repetiu, e desta vez foi seguido por gritos. Eram gritos de mulher, urgentes e cheios de dor. Ecoando lá de fora, Janina e Cidinha trocaram olhares de pânico.
O que foi isso? Perguntou Cidinha. Seu tom, uma mistura de medo e confusão. Nesse momento, uma figura apareceu à porta. Era Rosa, uma vizinha sempre prestativa, mas agora ela estava com o rosto pálido e os olhos arregalados. Janina, você precisa vir rápido. É a Dona Lourdes. Algo aconteceu com ela. O nome da mulher fez um frio percorrer o corpo de Janina. Dona Lourdes era a matriarca da rua, sempre de boas com todos, uma verdadeira avó para as crianças do bairro. O que poderia ter acontecido com ela? Corações acelerados, todas se dirigiram para fora, mas Arnaldo não parecia disposto a deixá-la sair. Isso não é só sobre você. Você não pode fugir da verdade. Ele a agarrou, mas Janina lançou um olhar determinado para ele, um vazio se formando no seu estômago. Me larga, Arnaldo! Você não manda em mim! Uma vez do lado de fora, o ambiente estava uma verdadeira bagunça. Havia pessoas na calçada, suas expressões confusas e perturbadas. Janina sentiu a adrenalina aumentar quando notou a ambulância estacionando à distância e um grupo de paramédicos se movendo rapidamente para entrar em uma casa. A casa de Dona Lourdes. O pânico tomou conta dela. O que aconteceu? Ela perguntou a Rosa, a voz trêmula. Ela sofreu uma queda, mas parece que não foi apenas isso. Havia algo muito errado. Aquelas palavras provocaram um nó na sua garganta. Todo mundo se aglomerava para ver o que acontecia. Nos braços de Cidinha, a mão da irmã apertava a sua com força. Não pode ser. Dona Lourdes não pode estar machucada. Arnaldo permaneceu atrás, seus olhos astutos assistindo à cena. Janina se virou para ele, a raiva deformando seu rosto. Você é responsável por isso? O que você fez? Mas Arnaldo apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você irá descobrir, Janina. Tudo ia se encaixar. Diante de tantas incertezas, Janina sentiu que as coisas estavam prestes a piorar. Ela olhou para a casa de Dona Lourdes, os gritos e murmúrios começando a se misturar, criando uma sinfonia de horror. E então, alguém gritou seu nome. Mas não era Arnaldo. Era Cidinha. Janina, olha isso! Ao se virar, Janina viu Cidinha segurando um envelope que parecia ter saído de um momento de sonho. Isso estava no correio. Ninguém sabia. É uma carta de Juca. Corações disparados. As irmãs trocaram olhares de desespero. Uma carta que poderia conter tudo ou nada. O que Juca realmente queria dizer? O passado de Arnaldo estava entrelaçado com o deles, de uma maneira que nem podiam imaginar. Vamos ver, Janina sussurrou, seus dedos tremendo, enquanto estendia a mão para pegar a carta. Mas antes que ela pudesse abrir, uma explosão de luz iluminou a noite, e um grito cortante reverberou pela rua. Algo estava prestes a se revelar. Algo que iria desmantelar tudo o que elas pensavam saber. O que mais Juca tinha escondido? E, principalmente, quem era realmente Arnaldo? O que quer que tivesse acontecido naquela casa estava prestes a engolir a vida de todos na rua. E Janina poderia não estar pronta para a verdade. Janina estava ali, a carta entre os dedos, mas o estrondo a fez hesitar. O que foi aquele barulho? No próximo instante, uma sombra gigantesca atravessou a sala. O que está acontecendo? A garganta dela apertava, o coração disparava. Mas antes que pudesse se movimentar, antes que o horror da situação se tornasse evidente, uma explosão de luz iluminou a noite, trazendo uma onda de gritos. A multidão na calçada se dispersou, e Janina virou-se para Cidinha, confusa e apavorada. É a Dona Lourdes! O que está acontecendo com ela? A voz da irmã tremia. Precisamos ir! Mas ao olhar para o rosto de Arnaldo, ela viu um olhar que não deveria ter ali. A fúria misturada com satisfação. Ela não é a única que vai sofrer hoje.
Ele murmurou. O sorriso dele era de quem sabia algo que ninguém mais sabia. Com um movimento brusco, Janina puxou Cidinha, buscando uma saída. Arnaldo tentou detê-las, mas a determinação delas era mais forte. Você não vai nos parar! Gritou Cidinha, e Arnaldo, por um momento, hesitou. A faísca de dúvida em seus olhos era quase visível. Mas ao se aproximarem da porta da casa de Dona Lourdes, Janina viu algo que a fez parar. Um grupo de paramédicos saía com uma maca. E, na maca, a visão era horrenda. Uma figura coberta por um lençol, o corpo claramente sem vida. Janina mal podia respirar. Não, não pode ser, ela sussurrou, lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Nesse momento, uma mulher aflita surgiu no meio da multidão. Era Mari, filha de Dona Lourdes, com os olhos arregalados e a voz angustiada. Ela se foi, e não só isso, a voz dela falhou. No sótão, encontramos algo horrível. O que poderia ser tão assustador? O coração de Janina começou a acelerar novamente. Teve um momento de hesitação, mas a curiosidade e o medo a empurraram a perguntar. O que você encontrou, Mari? O grupo ao redor parecia hipnotizado, prestando atenção em cada palavra. Mari respirou fundo. Um diário de minha mãe, com segredos. Ela mencionava Juca e Arnaldo. Janina ficou paralisada. Segredos? O que Dona Lourdes sabia sobre Juca que ninguém mais sabia? Arnaldo recuou, seus olhos escurecendo, como se uma tempestade tivesse tomado conta dele. O que isso significa? Janina perguntou, sua mente girando. Ela não podia escapar da sensação de que tudo estava interligado. E foi naquele momento que um grito rasgou o ar, um grito agudo e aflitivo que pôs todos em alerta. Não pode ser, alguém gritou. E quando Janina se virou, viu Cidinha caindo no chão, a mão sobre o peito. Ai, não! O choque cortou a respiração de Janina. O que aconteceu? Ela gritou, correndo até a irmã. Cidinha olhou para Janina, com olhos cheios de dor. Não sei, mas eu vi algo. Algo na casa de Dona Lourdes. Algo que... Só então, uma explosão de luz iluminou o céu novamente. E a cara de Arnaldo mudou, como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Ele sussurrou. Um sorriso sinistro se espalhando pelo seu rosto. Você não sabe o que está prestes a descobrir. E naquele instante, tudo o que Janina acreditava estava prestes a desmoronar. Segredos, traições, tudo começava a se conectar de maneira absurda e imprevisível. O que mais havia naquele diário? E o silêncio de Juca? O que ela não sabia realmente sobre o homem que amava? E agora, a vida de Cidinha estava em perigo? A escuridão crescia e o mistério de seu passado se tornava mais profundo. Janina sentiu que a cada momento a verdade se aproximava, mas aquela verdade poderia quebrá-la para sempre. O que mais eles estavam escondendo? Janina estava ali, com a carta entre os dedos, a adrenalina pulsando nas veias, quando o estrondo ecoou novamente, cortando o ar como uma faca. O coração dela disparava, como se cada batida estivesse gritando que a verdade estava próxima e que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Ao olhar para Cidinha, seu olhar estava repleto de pânico. O chão abaixo delas parecia balançar. E se a verdade acabar com tudo? E se tudo o que conhecemos for uma mentira? Murmurou, o medo estampado no rosto. Arnaldo, com aquele sorriso maligno, parecia se deliciar com a tensão no ar. A verdade é o que você teme, Janina. Está na hora. Você precisa saber. Nesse momento, o grito cortante de Cidinha a trouxe de volta. Janina, olha isso! Disse, gesticulando freneticamente em direção ao corpo estirado na maca.
As luzes da ambulância piscavam como um farol de alerta e as sirenes pareciam gritar o terror que envolvia a cena. Com o coração na boca, Janina se aproximou. O rosto coberto por um lençol era uma visão apavorante. A luz dos serviços de emergência iluminava a cena de forma cruel. O que havia acontecido com Dona Lourdes? As mãos de Janina tremiam enquanto ela tentava processar a realidade da situação. Não pode ser verdade, sussurrou, uma onda de dor e incompreensão a assolando. Arnaldo se adiantou, colocando-se entre ela e a cena horrenda. Você ainda não viu nada. Isso não é o fim, é só o começo. Janina o encarou e naquele momento, dentro delas, uma centelha se acendeu. Ela se lembrou do diário que Mari mencionara. Onde está esse diário? O que mais você sabe, Arnaldo? O desafio em sua voz ecoava. Você quer saber de outra revelação? Apenas uma palavra. Herança. Você vai ficar chocada com o que Juca deixou para você. Arnaldo parecia gostar daquela crueldade, como se estivesse manipulando uma marionete. Ouvindo isso, o ambiente ficou gelado. Herança? O que você quer dizer? As palavras foram pronunciadas lentamente, como se Janine estivesse se preparando para um golpe. Era algo que eu deveria saber? As reações da multidão ao redor começaram a se intensificar. Olha o diário! O que nele está escrito que pode mudar tudo? Alguém murmura, irradiando curiosidade. Os olhares se voltaram para Janina, a expectativa crescente esmagando-a. Uma pressão insuportável a empurrava para frente, para responder, para descobrir. Mas isso que estava por trás da porta de Dona Lourdes fosse ainda mais aterrador. Está tudo interligado. A verdade se entrelaça com o passado de Juca e agora com o que você precisa saber para proteger a si mesma, gritou Arnaldo, e suas palavras eram venenosas. Janina estava presa entre os fios de tensão que a rodeavam. O que ela faria a seguir? E se isso custasse a vida de Cidinha? Cidinha, você está bem? Gritou, enquanto o rosto pálido da irmã refletia a dor de descobrir que Dona Lourdes poderia ter algo a ver com essa herança. E se isso estivesse conectado ao que Arnaldo esconde? O que Juca deixou e a verdade sombrinha sobre o passado dele, murmurou Cidinha, o coração tremendo com as hipóteses que começavam a surgir. Basta! Eu vou descobrir a verdade, disse Janina, um novo brilho ardendo em seus olhos, enquanto ela olhava para Arnaldo. Sua determinação não reconhecia limites. Ela ergueu a carta e a segurou como se fosse uma âncora em meio ao mar revolto de emoções. Mas justo quando ela estava prestes a abrir, uma explosão iluminou o céu e um grito parou seu coração. Um homem, emergindo da escuridão, gritou. Saiam! Ele está vindo. A expressão de terror em seu rosto é algo que Janina nunca esqueceria. E nesse instante, a realidade de todos mudou novamente. A sombra que se aproximava, criando um mistério aterrorizante, envolveu a todos. Quando você pensar que já viu de tudo, Janina, é quando a verdade te surpreende. E enquanto os olhares se voltavam para a figura que se aproximava, o que mais poderia ser revelado? O que mais estava prestes a desmoronar? Janina estava ali, com a carta tremendo entre os dedos, enquanto a figura emergente na escuridão se aproximava. O coração dela batia forte, e ela sabia que algo estava por vir. Algo que a faria repensar tudo. Arnaldo estava atrás dela, sorrindo como um predador. Está na hora, Janina, ele sussurrou,
o tom de sua voz carregado de provocação. Todas as atenções estavam voltadas para o homem que se aproximava. E todos, de repente, prenderam a respiração. Era um homem alto, envolto em um casaco escuro, e seu olhar irradiava uma confiança perturbadora. Ele parou a poucos passos de Janina e Cidinha, e enquanto a multidão observava, ele retirou o capuz. Janina ficou paralisada. Juca! O nome saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo e horrorizado. Era impossível, mas ali estava ele, com aquela mesma expressão que ela conhecia bem. Um sorriso enigmático que havia guardado na memória. Mas havia algo diferente, algo que a fazia tremer. Eu sinto muito, minha querida Janina, ele disse, e a voz soava quente, envolvente, mas cada palavra trazia uma pesada carga de dor. A verdade que você tem medo de conhecer está prestes a se revelar. As palavras pairavam no ar, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Cidinha estava em choque, o olhar dela se alternando entre a irmã e o homem que, afinal, parecia ter ressurgido do nada. Mas como? O que aconteceu? Foi a única coisa que ela conseguiu dizer. É difícil de explicar, mas eu voltei por uma razão, disse Juca, olhando para Janina com olhos cheios de um significado profundo. Você precisa saber a verdade sobre mim, sobre todos nós. A tensão cresceu e Janina sentiu-se lutando contra a avalanche de informações que a atingia. Arnaldo, irritado, deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente aparecer e destruir tudo novamente. A raiva dele era palpável, mas Juca parecia alheio, apenas focado em Janina, e na verdade que parecia prestes a derramar. Não é só sua vida em jogo, Janina. O que você não sabe envolve muito mais do que pode imaginar. Dona Lourdes sabia, e por isso ela não está morta por acidente, ele disse. E cada palavra era como uma facada. O ar ficou pesado novamente. As mãos de Janina tremiam. O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Com você? Com a gente? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu não fui quem você pensava. A vida que construí com você era uma fachada. Nada é o que parece. E Dona Lourdes descobriu algo muito perigoso. Eles a silenciaram, mas eu consegui fugir, a custo de muito. Silenciaram? O pânico crescia. Você está dizendo que há algo mais por trás da morte dela? O que você sabe, Juca? A multidão começou a murmurar. As expressões de choque e descrença eram evidentes nos rostos ao redor. Como assim? Não é possível, sussurrava alguém. Ouça, eu preciso que você confie em mim. Há um segredo que envolve toda a nossa família. E Arnaldo, ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior. Juca olhou para o irmão antes de voltar a atender o olhar implorante de Janina. Ele quer o que eu deixei. E é por isso que ele quer que você ignore a verdade. Arnaldo gritou furioso. Cale a boca! Você não pode dizer isso. Você não é nada sem mim. O desespero e a raiva dele estavam rasgando a tensão que pairava no ar. Então, em um ato repentino, Juca se virou e disparou em direção a uma direção obscura. Vocês precisam ouvir, não está seguro aqui. Janina e Cidinha, com o coração na boca, sentiram-se compelidas a correr atrás dele. Mas a multidão, agora em pânico, começava a se dispersar, inundando a rua com gritos e confusão. Arnaldo estava lá, mas o olhar dele estava se transformando, uma fúria que não parecia mais humana. Vocês acham que podem escapar da verdade? Vocês não sabem o que realmente está em jogo aqui.
E enquanto Juca desaparecia na escuridão, uma sombra de dúvida lançava uma nuvem sobre a mente de Janina. A revelação que acabara de ouvir parecia desabar sobre tudo o que conhecia, sem dar espaço para oxigênio. O que mais eu não sei? Pensou Janina, enquanto Arnaldo, desesperado, a puxava de volta, seus olhos brilhando com uma luz que não prometia nada de bom. Volte aqui, Janina. Não vá atrás dele. O que estava verdadeiramente em jogo? Cada passo que Juca dava a levava para um abismo de segredos e intrigas. E a única coisa que ela conseguia pensar era que, enquanto a verdade se aproximava, a escuridão à sua volta parecia ganhar vida. O que mais estava prestes a se revelar? E, principalmente, quem realmente era Arnaldo? Janina estava ali, com a carta tremendo entre os dedos, enquanto a figura emergente na escuridão se aproximava. O coração dela batia forte, e ela sabia que algo estava por vir. Algo que a faria repensar tudo. Arnaldo estava atrás dela, sorrindo como um predador. Está na hora, Janina, ele sussurrou. Todas as atenções estavam voltadas para o homem que se aproximava, e todos prenderam a respiração. Era um homem alto, envolto em um casaco escuro, e seu olhar irradiava uma confiança perturbadora. Ele parou a poucos passos de Janina e Cidinha, e enquanto a multidão observava, retirou o capuz. Janina ficou paralisada. Juca! O nome saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo e horrorizado. Era impossível, mas ali estava ele, com aquela mesma expressão que ela conhecia bem. Um sorriso enigmático que havia guardado na memória. Mas havia algo diferente, algo que a fazia tremer. Eu sinto muito, minha querida Janina, ele disse, e a voz soava, quente, envolvente, mas cada palavra trazia uma pesada carga de dor. Ah! Como? O homem é bom. Ela, Tiele. Então eu, Freia, sempre ter ela, o atenuante, com sussurros. A verdade que você tem medo de conhecer está prestes a se revelar. As palavras pairavam no ar, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Cidinha estava em choque, o olhar dela alternando entre a irmã e o homem que, afinal, parecia ter ressurgido do nada. Mas como? O que aconteceu? Foi a única coisa que ela conseguiu dizer. É difícil de explicar, mas eu voltei por uma razão, disse Juca, olhando diretamente para Janina. Você precisa saber a verdade sobre mim. Sobre todos nós. A tensão cresceu, e Janina sentiu-se lutando contra a avalanche de informações. Arnaldo, irritado, deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente aparecer e destruir tudo de novo. A raiva dele era palpável. Eu sou quem você procurou, disparou Juca, desafiando Arnaldo. Você acha que pode continuar com essa farsa? Nesse momento, o céu escureceu abruptamente, como se uma sombra gigantesca cobrisse a lua. Um vento forte começou a soprar, e a maioria dos presentes se encolheu diante da mudança repentina. O que está acontecendo? Murmurou alguém, inseguro. Juca olhou para Janina, e em seus olhos havia uma mistura de tristeza e determinação. Dona Lourdes descobriu a verdade sobre Arnaldo e foi isso que a levou a um destino trágico. Mas agora você precisa entender, não sou o homem que você pensa que sou. Preciso que você me escute com atenção. A tensão era insuportável e o murmúrio da multidão se tornava um coro de insegurança. O que você está dizendo? Gritou Cidinha, a voz tremendo. O que você quer dizer com destino trágico?
Antes que ele pudesse responder, um ruído estrondoso ecoou da direção da casa de Dona Lourdes. Todos viraram as cabeças. A porta se abriu com um baque e uma fumaça espessa começou a sair. "Cuidado!" alguém gritou, e as pessoas começaram a se afastar, criando um círculo. A multidão se dispersava em pânico, todos correndo para a segurança. Diante do cenário caótico, Juca se aproximou de Janina e com a voz trêmula disse: "Você precisa saber. Eu não sou o homem que você conheceu. Existe algo sobre o nosso passado que está além de qualquer compreensão." Foi nesse momento que um tiro ecoou na noite. O som foi tão inesperado que a multidão congelou. Corações pararam. Arnaldo caiu para trás, encarando alguém do outro lado da rua. "Você! Como ousa vir aqui?" gritou. Janina olhou para o lado e viu um homem encapuzado, com a arma em punho, rindo alto. "Podem me chamar de Michael." Ele tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era um ex-colega de Juca, alguém que havia estado presente em momentos obscuros do seu passado. "E você, Juca, tinha certeza de que poderia escapar do seu passado? Eu vim para buscar o que é meu." Com um misto de horror e confusão, Janina olhou para Juca. "O que ele quer dizer com isso? Que você fez?" Juca parecia estar em choque, mas a verdade estava prestes a desmoronar sobre todos eles. "A herança é a minha, Janina. Eu precisei deixar para proteger você e a nossa família. Mas agora a verdade até mesmo sobre Arnaldo e a morte de Dona Lourdes será revelada." O caos se instalou enquanto Michael avançava na direção de Juca, a arma apontada para ele. Janina sentiu seu coração quase parar. A cada palavra que saía da boca de Juca, uma nova camada de segredos se desdobrava, revelando uma nova vertente de traições e mentiras. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a terra tremeu sob seus pés. Um som ensurdecedor ergueu-se do chão. "Todos saiam!" Uma voz ecoou, e uma luz brilhante iluminou tudo ao redor. Na confusão, Janina se viu perdida no meio de um turbilhão de emoções. Ela só sabia que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo o que ela amava. E antes que a resposta se transformasse em realidade, a escuridão a engoliu por completo. O que realmente estava se desenrolando naquele momento? A vida de Janina nunca mais seria a mesma. A terra tremeu sob os pés de Janina e a escuridão as envolveu como um manto pesado. A figura encapuzada na frente dela era uma visão surreal, que desafiava a lógica de tudo o que conhecia. O medo se misturou à confusão em seu estômago, enquanto seus pensamentos giravam em um turbilhão de perguntas sem. Arnaldo, com raiva transparecendo em cada linha do seu rosto, moveu-se em direção a Juca. "Você não tem ideia do que está causando. Você não pode aparecer e achar que tudo vai voltar ao normal", gritou a fúria torrencial em sua voz. A multidão, apreensiva, observava. Silêncio repentino tomou conta, e a única coisa que se ouvia era o vento cortante e as palmas das mãos trêmulas de Janina. "Juca, por favor, explica o que está acontecendo aqui. O que você escondeu?" Janina implorou, a voz quase um sussurro. Sua mente estava a mil, cada pensamento uma correnteza que a puxava em direções opostas. A tensão mudou de forma instantânea quando uma luz de selo escarlate iluminou o céu. Era como se o espaço ao seu redor tivesse olhado mais de perto, cada um dos rostos agora marcados pela ansiedade. A fumaça que saía da casa de Dona Lourdes aumentou, criando um halo de mistério tóxico. "Você precisa ouvir, Janina", Juca clamou, seu olhar fixo na irmã.
Mas antes que pudesse continuar, Michael, o homem encapuzado, morreu em passos pesados, com a arma ainda em punho, mirando diretamente para Juca. A verdade vai doer, mas você não pode escapar! Uma explosão ensurdecedora rompeu o ar. Mas não era a arma, era o teto da casa de Dona Lourdes desmoronando, nuvens de poeira voando como se feixes de memórias se desvanecessem. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções, mas Janina permaneceu parada, presa entre o passado e o presente. Então, uma luz ofuscante brilhou, e no meio da fumaça, Janina conseguiu ver uma figura familiar. A mulher despediu-se da névoa, como um espírito do passado. Mãe? Ela sussurrou, completamente aturdida. Era ela, Dona Lourdes, com o olhar vazio e distante, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação sobrenatural. Estou aqui, minha filha. A verdade deve ser revelada. A voz dela era uma melodia sutil, mas poderosa. As palavras de Dona Lourdes foram como lâminas afiadas, penetrando os corações de todos ao redor, revelando verdades que todos queriam ignorar. A história de toda uma família começou a desabar, e algo dentro de Janina se rompeu. Mamãe, você está viva? Ela gritou, mas as luzes diante dela pareciam secar cada vestígio de esperança. Eu nunca me fui totalmente, mas os segredos estão nos fios do destino. A voz de Dona Lourdes ecoou, e enquanto se aproximava ainda mais, houve um momento em que o tempo pareceu parar. Uma reação em cadeia de revelações estava prestes a explodir. O diário. Tudo o que está escrito nele, gritou Mari, a filha, tentando compreender a nova morte que rondava. É a ligação, o que você guardou de Juca e como isso conecta todo o passado. Janina, há segredos sobre Juca que mudariam tudo, e não só sobre ele, mas sobre Arnaldo também. Dona Lourdes soprou, e quando as palavras dela tocaram a terra, o arrependimento na voz fez a multidão se calar. Arnaldo e Juca são mais do que você pensa. Você precisa se preparar para as consequências. Janina ficou paralisada. Não era apenas sobre vingança ao passado, mas algo que envolvia o futuro delas. A verdade tinha garras longas, prontas para agarrar e puxar. O que essas palavras significam, mãe? Ela sussurrou, o medo escorrendo por seu corpo enquanto os laços familiares começaram a se desfiar. Mas, antes que Dona Lourdes pudesse responder, Arnaldo gritou, a raiva transbordando. Você não sabe de nada! Não pode acreditar nela, Janina. Ela está tudo orquestrando. A revelação estava ali, prestes a estourar como um frasco quebrado. O que mais elas iriam descobrir? Arnaldo não era o único que tinha segredos. Janina, com o coração disparado, mal conseguiu processar a confusão. O que havia de verdade na fala de Dona Lourdes? E o que já havia sido revelado? A sala parecia girar e tudo ao seu redor se tornava um eco distante. Eu preciso saber, ela gritou, enquanto a fumaça cobrindo a casa envolvia seus sentidos. O cheiro da terra queimada se misturando com seu pânico. Justo nesse momento, um forte desabamento ecoou pela casa. E tudo desmoronou novamente, deixando um vazio aterrorizante. Janina, agora é a sua vez. A escolha deve ser sua. As palavras da mãe ressoaram, e nesse momento, tudo ganhou vida com um novo significado. O futuro que ela pensara conhecer agora estava quebrado como um espelho. A verdade parecia ao alcance, mas a cada momento que passava, novas camadas de segredos se revelavam. O que mais estava escondido sob a superfície podre daquela cidade? O que mais havia entre elas que não poderiam imaginar? A escuridão dançava ao redor,
E Janina percebeu que a única certeza que restava era o medo do desconhecido. Janina estava ali, com a carta entre os dedos, e os olhares da multidão a cercavam. O caos era palpável. A luz da casa de Dona Lourdes brilhava intensamente, antes de escurecer novamente com a fumaça densa. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. O que mais haveria para descobrir? O que Dona Lourdes queria dizer? E por que Juca estava de volta? Você não pode ficar aqui. É perigoso, gritou Cidinha, puxando Janina pelo braço. Mas Juca se desviou, concentrando-se na figura ameaçadora de Michael. Não sou o que você pensa, Michael. Eu não estou aqui para fugir. Estou aqui para enfrentar. O olhar de Michael fez pequenas chamas se acenderem na mente de Janina. Cada palavra de Juca revelava segredos. Mas qual era a verdade entre tantos mistérios? Então, uma explosão chacoalhou a rua. A casa de Dona Lourdes desabou com um barulho ensurdecedor. Os gritos se misturaram ao eco da destruição e a multidão começou a correr. Cuidado! Alguém gritou. Janina se virou para ver o que restava da casa e a visão era horrenda. Paredes caindo, fumaça subindo. Juca! Ela clamou, mas ele já estava se movendo, empurrando Michael enquanto o caos se desenrolava. O homem misturava raiva e risos, ousando em direção a Juca. Você acha que pode se esconder da verdade? Ela está vindo para te pegar. Nesse momento, algo incrível aconteceu. A fumaça começou a se dissipar, revelando outra figura. Uma mulher. Eu não posso deixar você fazer isso, Michael. O coração de Janina quase parou. Era Rosa, a vizinha, que sempre esteve por perto, mas havia algo estranho em sua expressão, como se ela estivesse ali para mais do que apenas ajudar. Com um movimento rápido, Rosa se virou para a multidão e gritou: "A verdade não é o que vocês pensam. Todos nós temos nossas lealdades." Esse era o instante que desmoronou o mundo de Janina. Rosa? O que ela tinha a ver com tudo isso? Janina. Você não entende. Eu sabia. Eu sempre soube sobre a conexão entre vocês. E tudo começou aqui. Oz disparou apontando para a casa em ruínas. As palavras dela eram como facadas, cada uma atingindo um ponto crucial. Como você sabe disso? Janina perguntou, o coração acelerando. Ela estava desesperada por respostas. Mas Rosa apenas sorriu, uma expressão que misturava dor e alívio. Porque Juca não é quem você pensa, e Arnaldo, ele é só uma peça no jogo. O espanto encheu o ar, como se todos os pensamentos que Janina tinha sido jogados no ar. Arnaldo, furioso, preparou-se para atacar Rosa. Você não pode sair falando essas coisas. Não sabe o que está provocando. Mas Rosa estava inabalável, seu olhar desafiador. A verdade é que eu sou parte disso tudo. A herança, o diário, eu fui quem o escreveu. A revelação foi como um tapa na cara. O que ela acabara de dizer paralisou todos. Janina não conseguia acreditar. O quê? Você escreveu? Mas como? Por que não revelou antes? Cada pergunta saía com a urgência da dor. Porque eu precisava proteger você. A verdade que você busca destrói famílias, Janina. Você não tem ideia do que está por trás disso. Juca. Ele está envolvido em algo muito maior. E é isso que Arnaldo quer impedir que você descubra. A confusão era intensa. O passado de Juca, a ligação com Rosa, tudo estava se entrelaçando de uma maneira que não fazia sentido. Juca se virou, a expressão de quem estava prestes a explodir. Você não sabe o que está dizendo, Rosa. Mantenha-se fora disso.
As emoções estavam à flor da pele. A tensão, o medo e a raiva criavam uma tempestade à sua volta. E então, um forte tremor no chão. As paredes da casa que restava começaram a se inclinar e outro estrondo ecoou pelo ar. Todos, para longe, Cidinha gritou. Mas era tarde demais. Com uma explosão, a estrutura finalmente cedeu e tudo começou a desabar em cima de todos. No meio do caos, a última frase que Janina ouviu de Rosa ecoou em sua cabeça. A verdade não é como você imagina. O que você descobrirá mudará tudo. E ali, no colapso da casa, seu mundo inteiro virou uma neblina de incertezas. A última memória que teve foi do rosto de Juca, um semblante de dor e revelação. O que mais estava por vir? E o que significava a verdade que Rosa mencionara? A escuridão a engoliu, e tudo ficou em silêncio novamente, deixando um vazio que só poderia ser preenchido com uma resposta. Janina sentiu o chão tremer sob seus pés uma vez mais. O desmoronamento da casa de Dona Lourdes ecoou no fundo de sua alma. Ela mal conseguia acreditar no que tinha ouvido. A revelação de Rosa a atingiu como uma tempestade. Eu sou parte disso tudo! Ecoava em sua mente. O caos ao redor dela era palpável. A fumaça preenchia o ar e as pessoas corriam em pânico. Mas seus pensamentos estavam fixos em Juca, em Rosa e nas verdades devastadoras que cercavam sua vida. O rosto de Arnaldo estava contorcido de raiva e a presença ameaçadora de Michael se intensificava. Janina, você precisa sair daqui, gritou Cidinha, mas ela estava paralisada, presa entre emoções conflituosas. A imagem de Dona Lourdes apareceu em sua mente. A mulher sempre sorridente que sempre trazia esperança. Era por ela que todas aquelas revelações doíam mais. As pessoas estavam caindo, gritando, e ela sabia que a verdade tinha um preço. Você precisa entender, gritou Juca, tentando se transferir para o centro da confusão. É um ciclo, a morte de Dona Lourdes. O diário. Tudo vai além do que você imagina. Havia um plano. Ele parecia mais determinado do que nunca, seu olhar se fixando em Janina. Um plano! Um nó se formou na garganta dela. Ela queria respostas, mas o caos em torno a estava despedaçando qualquer noção de lógica. O que mais estava escondido no passado deles? Então, uma luz intensa brilhou de novo, e o desabamento da casa parecia liberar segredos ainda mais sombrios. Das sombras, uma figura apareceu. Era Dona Lourdes como uma miragem, mas com um semblante sério. A verdade precisa ser libertada. Juca, não há mais tempo. Eu sei, mãe, mas eles não vão descansar até que tudo esteja exposto. Juca olhou para Janina, os olhos de ambos, cheios de dor e desespero. Você agride sua própria família. Num momento de tensão, você precisa escolher cuidar da verdade ou dele. Enquanto isso, a luta entre Arnaldo e Michael intensificou. Você não vai levar isso, irmão! Arnaldo gritou enquanto tentava segurar o poder de sua própria mentira. Janina sentiu um fio na espinha. Ele não é seu irmão. Ele só quer a herança que Juca deixou. Sussurrou Rosa, mas sua voz foi coberta pelos gritos. Um pesado silêncio caiu, e Janina, com o coração na boca, olhou para os rostos ao seu redor. As pessoas estavam em choque, mas ela sabia que precisava se levantar. Eu preciso saber a verdade, declarou, sua voz cortando o caos. Não vou deixar que esse sobrenome seja destruído por traições. E numa fração de segundo, todo o horror começou a se dispersar. Dona Lourdes virou-se para a multidão e disse: vocês todos são parte daquele legado. Muitas vezes as verdades estão nas entrelinhas e os segredos deveriam ser arrastados para a luz. Os rostos de todos estavam confusos, mas algo dentro de Janina começou a se acender novamente.
A coragem, a necessidade de encerrar o ciclo, para quebrar as correntes que a mantinham escrava das mentiras. É hora de limpar as feridas, disse resoluta, enquanto se posicionava entre Juca e Arnaldo. Uma nova força vibrava em seu peito. Chega de esconderijos, vamos expor tudo. As palavras reverberaram, enquanto a bolha de tensão ao redor dela estourava, e a poeira da casa caindo se misturava com as lágrimas e gritos dos que estavam ali. Era hora de passar uma borracha na dor. E com isso, a luz da verdade começou a brilhar. Ao olhar para Juca, uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu te amo, e se houver uma chance de reconstruir, eu estarei aqui para limpar, para recomeçar, e Deus sabe que precisamos disso. Seguiram-se murmúrios ao redor, enquanto Arnaldo hesitava, suas defesas quebradas pela revelação. Ele sabia e não podia lutar contra a maré. Vocês não podem simplesmente. Nós podemos, interrompeu Cidinha, e todos se uniram em um coro de vozes. O eco da união rezava. O silêncio se quebrou. Uma onda de luz pareceu envolver Janina, enquanto o olhar de Juca transmitia amor. Tudo estava prestes a começar de novo, mas como em uma história não contada, as incertezas continuavam no ar. Havia muitos mistérios por resolver, e o futuro ainda era um caminho nebuloso, mas um caminho que agora poderiam trilhar juntos. E é aqui que precisamos da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas e fazer parte dessa comunidade incrível. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que essa história continue viva. Queremos ouvir a sua opinião. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Você está sabendo da importância de apoiar nosso trabalho com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Junte-se a nós na revelação de mais